Muito bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Seja bem-vindo ao nosso Café com Deus, nesta segunda-feira, dia 28/7/2025, trazendo aqui a continuação da leitura que nós estamos prosseguindo, do que o apóstolo Lucas escreveu. Ele traz aqui em detalhe em suas narrativas, no capítulo 13, a partir do versículo 31 ao 35, encerrando o capítulo 13 hoje, onde ele fala sobre o lamento profético de Jesus. Vamos ler, deixar que o Espírito Santo nos traga a revelação dessa palavra para nossa própria edificação em Cristo Jesus. Então diz assim o versículo 31 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo momento, naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram, parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ponto de afirmação, fecha aspas. Ele, Jesus fala, entretanto, lhe ordenou, abre aspas, ide anunciai a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios, cura os enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, ponto. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ponto de afirmação. Jerusalém, que mata os profetas e apreendeis os que te foram enviados. Ponto de afirmação. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceiteis. Ponto de afirmação. Fecha aspas. Ponto de afirmação, aliás. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada. Ponto de afirmação. E, com toda a certeza vos asseguro, que não mais me vereis até que venhais a proclamar, bendito o que vem em nome do Senhor. Fecha aspas. Ponto. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, todo-poderoso, rendemos graça, meu Deus, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, e rendemos graça pela confiança que Tu tem depositado em nossa fé, ao qual o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, tem dia após dia alicerçado em nossas vidas. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que continue assim, Espírito Santo, em nós, trazendo o conhecimento dessa palavra, o entendimento dela, nos assegurando de cada momento que esta palavra nos ensina o caminho que devemos andar e nos traz o conhecimento desse propósito de Jesus Cristo e nos trazer esse ensinamento por meio de Ti, Espírito Santo. Trabalha em nossas vidas, trabalha em nossa mente, nosso entendimento, na vida de cada uma dessas pessoas, as quais nós colocamos em Tuas mãos, em Tua direção durante esse dia, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. O apóstolo Lucas aqui, ele, nesse lamento de Jesus,
O lamento é porque ele veio devido a algo tão bom que Jesus quis fazer com esse povo, mas esse povo rejeitou o algo de bom que ele quis fazer. Aí vem o lamento, porque ele sabe que a rejeição ao propósito dele, ao desígnio dele, traria para aquele povo, para aquela cidade, no futuro próximo, uma destruição, um caos total. Mas as pessoas não estavam enxergando. As pessoas não estavam acreditando, não estavam crendo. Havia apenas um grupo de pessoas. Observe bem que a narrativa do apóstolo Lucas começa com um aviso do que Herodes está projetando matar Jesus. Quando esse aviso chega a Jesus, observa que nessa caminhada de Jesus a Jerusalém para ele subir ao céu, que começa em Lucas 9:51, chegando aqui, falta apenas 3 dias. Então você veja quantos dias levou ele no momento em que ele declarou que eram seus últimos dias para subir ao céu. Essa caminhada, essa jornada dele. Chega nesse ponto que Herodes intenta matá-lo. Naquele mesmo momento, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e lhe avisaram. Os próprios fariseus avisaram. Passe agora mesmo e vai-se daqui, porque Herodes intenta matar-te. Parecia um aviso que trouxesse algum benefício. Mas esse aviso desses fariseus é a prova de que eles não conhecem nem o plano de Deus e nem a soberania de Deus. Eles olhavam e via Jesus como uma pessoa comum, como um ser humano comum. Embora ele tivesse um lado humano, mas ali estava Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. E o propósito dele, ninguém iria impedir de que ele realizasse, porque essa era a missão dele, dar a vida por nós naquela cruz. E antes que chegasse esse dia determinado por Deus, ninguém iria impedir. Satanás tentou impedir, várias pessoas tentaram impedir, Herodes tenta aqui impedir, os fariseus sem conhecimento da vontade de Deus, sem conhecimento de com quem ele está falando, achando que alguém, por mais que se achava ter autoridade, iria matar ele antes do tempo determinado por Deus. Ele morreria. Era a missão dele. Mas se Jesus tivesse fugido, se Jesus tivesse ouvido esse alerta dos fariseus, o que isso significaria? Significaria que Jesus não estava exercendo a sua soberania, estava desconfiando da sua própria soberania e estava deixando para trás o seu legado. Então veja como Jesus ele interpreta de maneira correta e corrige exatamente como deve ser corrigido, mostrando para os fariseus que ele, Jesus, está no controle de cada dia da vida dele, de cada momento da vida dele. E não seria
Herodes ou qualquer outra pessoa, nem o diabo, nem ninguém, queria interferir no domínio que ele tem sobre ele, sobre o que acontece com ele e sobre o que ele vai fazer. E aqui que é importante nós entendermos que se as nossas vidas estão nas mãos de um Deus tão poderoso como esse, Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, que honra a palavra, que colocou a sua própria palavra acima dos céus e da terra. Se nós confiarmos nesse Deus, o que acontecer conosco é somente o que Deus permitiu, é somente o que Ele determinou para acontecer nas nossas vidas. Só vai acontecer o que estiver dentro do propósito de Deus. Só vai acontecer na minha vida, na sua vida, aquilo que está dentro do propósito de Deus. Jesus está aqui afirmando aos fariseus: não é do jeito que vocês pensam, não é do jeito que Herodes pensa, é do jeito que está determinado a eu realizar, ao que o Pai determinou para eu realizar. E então, olha, Jesus fala, quando eles dizem para Jesus: ó, parte, agora mesmo, foge, vai-te daqui, porque Herodes intenta matar. Olha a astúcia de Satanás, dizendo: fuja do seu desígnio, fuja do teu propósito pelo qual você foi enviado. Deixa de lado o teu domínio, a tua autoridade, o teu poder, e vai e foge. É isso que Satanás quer. É isso que Satanás tem trabalhado dia após dia, é fazer com que eu e você venhamos ter medo e fugirmos do que Deus determinou para nossas vidas. O apóstolo Paulo nunca fugiu, mesmo sabendo de todas as consequências antecipadamente, porque Deus avisava. E nós temos que chegar a esse nível espiritual de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, de que Ele venha a nos prevenir do que vai acontecer e que nós precisamos aceitar o que vai acontecer, porque estará nos levando ao cumprimento da vontade dele em nossas vidas. Não importa o que seja, mas que seja determinado por Deus, que seja aprovado por Deus, liberado por Deus para acontecer. Se não for, não vai acontecer. Só vai acontecer na tua vida e na minha vida o que Deus assim permitir. Porque as nossas vidas estão ao cuidado dele. Ele que nos escolheu. Ele também nos deu autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Nada, absolutamente nada, poderá nos fazer dano algum, a não ser que ele permita. Se ele tiver um propósito. Nada vai acontecer sem que Deus tenha um propósito na tua vida. Deus te deu um legado. Deus te deu um legado. E Deus, da parte dele, ele honrará em cuidar de você para que você cumpra esse legado. Mas a nossa parte é ter essa percepção que Jesus teve, que Jesus tinha convicção de quem ele era, o que iria acontecer com ele, o que ele teria que fazer, como cumpriria a vontade e o plano de Deus para salvar nossas vidas, mas ele não iria cair nessa armadilha do inimigo, de fugir, de sentir medo do que ele teria que passar para salvar nossas vidas. Você veja o caso de Jonas. Jonas não quis cumprir o desígnio de Deus, o propósito de Deus para
e pregar para a cidade de Nínive. E fugiu. Fugiu porque ele não queria que aquele povo, que conforme a própria palavra de Deus diz, que Deus falou para ele, esse povo não sabe discernir nem a mão direita da esquerda, nem o que é certo, nem o que é errado. E você não, Deus dizendo para Jonas, e você não queria que eu te enviasse a pregar para esse povo? Deus deu a oportunidade de pregar, de que Jonas fosse pregar, de que Jonas fosse direcionar a eles a palavra do arrependimento. Eles aceitaram a palavra do arrependimento e foram salvos. E Deus aceitou o arrependimento deles e não destruiu aquela grande cidade, a maior cidade que tinha naquela época, a cidade de Nínive. Mas as consequências que aconteceram porque Jonas tentou sair do propósito de Deus para a vida dele. Não adianta você tentar. Vai acontecer com você que você vai passar por situações difíceis que estarão fora do teu controle, porque é Deus que vai estar controlando para fazer você voltar ao plano dele. E pode ter certeza, você vai voltar ao plano dele. Seja por consciência e dever que você passa a saber que é isso que você tem que fazer, ou seja pela dor, pelo sofrimento. Eu me lembro de um pastor que ele, pela posição eclesiástica dele, ele chegou a dizer que ele não me aceitava a ser pastor. Passou uns anos já depois de eu ser pastor, nós fomos visitar ele com meu pai na fé. Fomos uma viagem de Fortaleza até Santa Catarina, no carro. Ele estava 2 anos em cima de uma cama, completamente cego. Passou 2 anos em cima de uma cama, completamente cego. E Deus tratando com ele ali. Fomos visitá-lo lá. Não adianta nós fugirmos do que Deus determinou para nossas vidas. Nós não precisamos ter medo. Jesus sempre disse, não temas, não tenha medo. Pelo apóstolo Lucas aqui, ele traz essa narrativa, quando Jesus diz, não tenha medo, alegra, porque vosso Pai deu de bom grado o reino dele para vós. Deus nos deu de bom grado esse reino para nós. Mas o inimigo vai sempre tentar fazer com que você, ao ter medo de alguma situação, de alguma perseguição, de alguma ameaça, de algum problema, dificuldade, para que você desista do que você sabe que é de Deus na tua vida para fazer, e você vai olhar para o medo. Quem olha para o medo se afunda. Pedro se afundou porque ele teve medo ao olhar para a dimensão das ondas e da força do vento naquele mar, quando ele estava caminhando sobre o mar em direção a Jesus. Ele estava caminhando no milagre, porque ao andar sobre as águas ele já estava no milagre. O milagre já estava acontecendo ele, e ele deixa de olhar para o milagre que já ele está vivenciando, mas que não havia completado, porque ele não havia chegado até aonde Jesus estava. Mas ao enxergar aonde Jesus estava,
ele deixa de tirar o seu olhar de Jesus para a força e a dimensão das ondas e do vento, que era o grande, que certamente levantava e baixava ele, como é as ondas do mar. Quando elas estão agitadas, ela sobe e desce. Por isso que a palavra diz que aquele que duvida é igual às ondas do mar. Não tem estabilidade. Olha a intenção de Satanás através desses fariseus. Passe agora. Vai, foge. Foge daqui. Porque Herodes tem um plano para te matar. Quem é Herodes? Quem é o ser humano? Nem o diabo, com a terça parte dos anjos, conseguiu. Ele, com toda a glória que ele tinha, em ser um querubim. Não. Tantos outros aí tentaram impedir o avanço desse evangelho no mundo, e ainda existe país que proíbe a pregação desse evangelho, mas não consegue impedir o avanço. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: nada, observe a palavra nada, pode ir contra a verdade. Nada pode vencer a verdade. E a verdade que Jesus está passando aqui para os fariseus, que ele morreria, mas só daqui a três dias. Então ele fala o quê? Ele, Jesus, entretanto, lhe ordenou. Ele dá uma ordem. Ele está agindo como Deus, como quem tem o domínio. E tem. Dentro da soberania dele, ele diz para os fariseus, abre aspas, ide anunciai a essa raposa que, hoje e amanhã expulso demônios, cura os enfermos, e no terceiro dia estarei pronto para ele. Estarei pronto. Aí podemos dizer, como dissesse, estou pronto, pode me matar. Mas só vai acontecer depois nesse terceiro dia, desses 3 dias. Mas nesses 3 dias eu continuo libertando as pessoas, curando as pessoas, e nada vai me impedir de fazer isso, porque não chegou a minha hora. Quando eu estiver pronto, quando for a hora de eu estar pronto de subir aquela cruz, ele pode fazer o que ele bem quiser. Porque Jesus disse, é como Jesus disse, eu vim para isso, mas só vai acontecer na hora que está determinado a acontecer. O que vai acontecer comigo, com você, com o povo de Deus na face dessa terra, só vai acontecer na hora que Deus determinar que vai acontecer. O arrebatamento só vai acontecer na hora que o Pai determinar que vai acontecer. As palavras proféticas que ainda falta acontecer, só vai acontecer na hora que o Pai determinar que vai acontecer. Não adianta nós queremos adivinharmos. Adivinhação não é de Deus, é do diabo. Adivinhação é um espírito maligno. E que poucos têm discernimento disso. Paulo teve e expulsou da mulher, que tinha um espírito de adivinhação, quando ele estava lá na Macedônia, cumprindo uma missão de Deus, e que teve que passar pelo sofrimento para conseguir completar aquela missão. Jesus tinha que passar por esse sofrimento para completar essa missão, mas não seria na hora determinada pelo diabo. O que tem que acontecer na tua vida, da parte de Deus, vai acontecer na hora de Deus. Não vai acontecer na hora que o diabo quer, não. Nem o diabo vai, por mais que tente, porque ele é um tentador, ele veio para matar, roubar e destruir, por mais que ele tente impedir, ele não vai conseguir. Ele sabe que não vai conseguir, mas ele está contando com o quê? Com que você acredite
que ele conseguirá. Essa é a diferença. O meu Deus, que deu a vida por mim naquela cruz, que nos escolheu, nos nomeou, ele está nos assegurando cada momento da nossa vida. Ele nos cerca de uma cerca de proteção, como assim fez com Jó. E o nosso legado, a nossa missão, o plano de Deus na nossa vida se realizará de acordo com a vontade de Deus, na hora de Deus, no tempo que Deus determinar que seja esse tempo. Por mais que esse inimigo tente todos os dias a fazer nós desacreditarmos da soberania dele, do poder dele, da autoridade dele, do domínio dele sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a nossa vida. E sobre Satanás, Deus tem domínio sobre ele. Já derrotou ele lá na cruz do Calvário. Já esmagou a cabeça dele. Ele não faz mais o que ele pensa que quer fazer contra a quem pertence a Deus. Jesus disse, mandou um recado, deu uma ordem a esses fariseus. Vai lá, anuncia aquela raposa, que hoje, amanhã, expulso o demônio, cura os enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Aí Jesus vai se dirigir a Jerusalém no seu lamento, depois dessa palavra que ele vai falar. Contudo, vírgula, prosseguirei meu caminho hoje. Amados, você tem esse discernimento, essa conscientização que você precisa prosseguir o teu caminho hoje, e que nesse caminho da tua vida hoje, nenhum mal pode impedir de que você prossiga esse teu caminho. Nada pode impedir de nós prosseguirmos o nosso caminho, que está determinado por Deus, nós prosseguimos, de nós cumprirmos a missão de Deus em nossas vidas, porque nós temos crido. Como disse Pedro, quando foi interrogado por Jesus, todos os discípulos foram interrogados, mas Pedro que respondeu, quando Jesus perguntou para eles, vocês também querem me deixar? Como os 70 que acabaram de deixar ele? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então se eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, que veio, morreu naquela cruz para me salvar, então eu tenho que ter essa plena convicção, a qual Jesus afirmou aqui, contudo, prosseguirei meu caminho hoje. Hoje eu vou prosseguir o meu caminho. Você tem que determinar isso. Hoje eu vou prosseguir o meu caminho dentro da vontade do meu Deus, do que Deus determinou para a minha vida. Nesse dia eu vou prosseguir o meu caminho com Deus e farei a vontade do meu Deus nesse dia, nesse caminho que eu vou prosseguir hoje. É assim que tem que se comportar aquele que segue Jesus e que tem toda essa convicção e discernimento de que realmente você está dentro do plano de Deus na tua vida. E que o plano dele é ele que vai determinar o fim. Chegou um momento na minha vida, que chega na vida de qualquer pessoa, um momento difícil. Como aconteceu com Elias, lá naquele deserto, pedindo a Deus a morte, querendo desistir. Então eu também já tive um momento de não desistir da vida, mas desistir de pregar. E eu disse para o Espírito Santo, eu não vou mais pregar a palavra. Porque eu estava olhando mais para aquilo que eu não devia olhar. Para que os outros faziam de errado.
para as indiferenças, para as portas que se fecharam, todas para mim. E eu só tinha uma porta aberta, e eu tinha que entender que essa porta aberta que tinha para mim era a única que eu tinha que me importar. Mas o ser humano é assim. E quando eu disse para Deus, para o Espírito Santo, não vou mais pregar essa palavra, porque eu vi as coisas sendo pregadas de maneira errada. E a verdade não sendo aceitada para pregar. Porque eu ouvi de um pastor que eu estava lá na igreja dele, muitas vezes ajudando até ele, de ele me chamar para um café da manhã na casa dele, bem cedo. Sentei à mesa com ele, lado a lado com ele na mesa, tomando café, para ouvir dele a seguinte frase: pastor, o senhor me desculpe, mas eu tenho um casal na igreja que não aceita que o senhor pregue na minha igreja. Eu disse: pastor, você é o pastor da igreja. Eu estou ali apenas para ouvir, eu estou ali apenas para servir ao meu Deus, para ter comunhão com Deus. Eu não estou na tua igreja para pregar na tua igreja. Eu estou na tua igreja para eu manter sustentada a minha fé em Deus, para me alimentar da palavra, para ter comunhão. Faça o que você quiser. Não precisa me dar oportunidade. Voltei para casa e disse para o Espírito Santo: não vou mais pregar a tua palavra. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo? O Espírito Santo chegou e falou assim para mim: você vai fazer... Não, o Espírito Santo perguntou assim para mim: quem te deu o dom de pregar? Eu disse: o Senhor. Então o Espírito Santo disse: então, quem determina o final desse dom na tua vida sou eu, não é você. Você vai continuar fazendo o que eu escolhi para você fazer, cumprir o dom que eu te dei na tua vida, até o dia que eu determinar que não seja mais útil para mim você exercer esse dom. Mas enquanto eu estiver determinando que a validade, a importância na tua vida de você exercer esse dom, você vai exercer. Não vai olhar para as pessoas, não vai olhar para as portas fechadas, você vai pregar. E então, a partir daquele momento, eu passei a ter essa convicção: não, ele me escolheu para pregar, eu não tenho que olhar para que os outros dizem, porque quem me deu o dom é que vai determinar o fim desse dom. E esse dom que foi dado à minha vida foi o Espírito Santo que deu. Ele separou e me deu o dom que ele quis, porque a palavra diz que ele dá o dom conforme a vontade dele. É um ato exclusivo da soberania do Espírito Santo. Ele dá o dom a cada um conforme ele quer. E ele quis me dar esse dom de pregar. Mesmo em momento em que eu disse para ele que não iria mais fazer isso, ele chega para mim e diz: você vai fazer porque eu te dei esse dom. Fui eu que te dei e eu que determino o fim dele na tua vida. E por isso nós estamos pregando. Pode ter portas fechadas aí, mas Deus abriu uma porta. E nós estamos pregando. Aonde Deus abre a porta, nós estamos pregando. Porque estamos exercendo exatamente, tendo o conhecimento de que é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é o legado de Deus para a minha vida, é o que Deus determinou para a minha vida, pregar essa palavra. Anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da paz. E por isso Jesus disse: contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus disse: olha, eu vou pregar hoje, amanhã, depois de amanhã, vou curar os enfermos, vou libertar as pessoas, porque até a palavra profética, a palavra de Deus,
já me garante que nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Ele era profeta. Ele tinha o legado de profeta. Profeta, sacerdote e rei. Ele tinha e tem. Então Jesus sabia que eles não iriam matar Jesus antes de chegar em Jerusalém. Mas o inimigo estava tentando fazer Jesus desviar do seu legado, da sua missão. É por isso que Satanás tem trabalhado tanto para fazer as pessoas se apostar da fé, para fazer as pessoas desacreditar, de não ter essa coragem, convicção de afirmar diante dos obstáculos, diante dos seus inimigos, essa palavra: prosseguirei meu caminho hoje, amanhã, depois de amanhã. Quantos dias mais assim Deus determinar para eu prosseguir esse meu caminho, vou prosseguir, porque é a vontade dele, foi determinado por Deus para que Jesus cumprisse essa missão, mas ele iria cumprir e encerrar em Jerusalém, não importasse as ameaças que Herodes estava fazendo a ele. Estava querendo desviar ele do foco dele, da missão dele. E ninguém iria conseguir. Ninguém conseguiu. Ele cumpriu o legado dele. Aí ele faz o lamento. Jerusalém, vírgula, Jerusalém, vírgula, que mata os profetas e apredeja os que te foram enviados. Jesus foi enviado e era profeta. E é um ponto de afirmação. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Quantas vezes Deus tem procurado cuidar da tua vida da maneira como Ele quer cuidar, mas você não aceita porque você quer que você próprio tenha o domínio próprio de si próprio para cuidar da sua própria vida. Mas nós não sabemos cuidar da nossa vida. Se nós soubéssemos cuidar da nossa vida, não haveria as consequências. Não teríamos vivido as consequências que já vivemos. Então Jesus ali faz um lamento por Jerusalém, porque Jerusalém não conseguiu discernir de que Jesus estava querendo guardá-los, proteger. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceiteis, não aceitastes. Quantas vezes Ele quis proteger? Quantas vezes Deus não quis proteger a tua vida, a tua família, a tua casa? E muitas vezes você diz não. É um lamento dele, sabe por quê? Ele diz: eis que a vossa casa vos ficará desabitada. Ponto de afirmação. Ele está trazendo um ato profético de que Jerusalém seria destruída. E com toda certeza vos asseguro, vírgula, que não mais me vereis, até que venhas a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês não me aceitaram, vocês não quiseram a minha proteção, não aceitaram o meu plano de salvação para a vida de vocês. Vocês serão destruídos, vocês estarão me vendo pela última vez, após o cumprimento desse ato profético aqui, depois que ter morrido na cruz e subido aos céus. Vocês não me verão mais, até o dia que vocês vão dizer: bendito que vem no nome do Senhor. Eu agora não sou bem-vindo, mas vai chegar um momento em que vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então não se preocupe, que Deus é que está guardando o teu galardão. É Deus que está guardando a tua vida. É Deus que vai te recompensar. Nenhuma obra que tu faça para Deus, ela deixa de ser recompensada por Deus, porque é uma promessa dele. Mas nós temos que prosseguir
como disse Jesus aqui, prosseguirei o meu caminho hoje, amanhã e depois, porque faltava 3 dias para ele morrer naquela cruz e subir aos céus. Mas faltando 3 dias, vem a ameaça de Herodes para que ele fuja. Os fariseus ameaçando para que ele fuja, porque eles começam a perceber, que Satanás começou a perceber que Jesus teria que morrer na cruz. E morrendo na cruz, Jesus estaria derrotando todo o plano de Satanás. Jesus estaria tomando a chave do inferno de Satanás e a chave da morte. Estaria esmagando a cabeça dele. O sangue dele seria o preço a ser pago para nos trazer a redenção de nossos pecados perante o Pai. Para que em meio a essa graça dele derramada na cruz do Calvário, sem que nós merecêssemos, nós viéssemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Se tentaram assim com Jesus, quantas vezes não vão tentar conosco? Quantas vezes não vão fechar as portas? Quantas vezes vão querer fazer nós fugirmos? Mas quem tem discernimento como Jesus, quem sabe do plano de Deus para a tua vida, quando você tem exatamente essa convicção desse plano de Deus para a tua vida, do legado de Deus na tua vida, daqueles que Deus designou para que você ensinasse a elas, que Deus colocou elas no teu caminho, na tua vida, porque é através desse desígnio de Deus que Deus vai salvar aquelas pessoas. Enquanto não se completar tudo que Deus projetou na tua vida, você fica tranquilo, porque não haverá inimigo nenhum que vai impedir, desde que você prossiga. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E Jesus disse: eu vou prosseguir. Diga a ele que Jesus ordenou e disse assim: contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele era profeta e disse: nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então eu vou chegar a Jerusalém e então lá morrerei. Porque Ele tem o domínio. Ele deu a vida por nós, por amor às nossas vidas. Não foi porque nós merecíamos ou merecemos, não. Foi um ato gratuito que Ele exerceu para salvar nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele ama a tua vida. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua família por meio da graça em Cristo Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós só precisamos crer e prosseguir o seu caminho. Prossiga o seu caminho hoje. Se está determinado para você prosseguir hoje, prosseguir amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, não importa o tempo. Prossiga o teu caminho. Jesus disse: eu vou prosseguir o meu caminho até o dia que está determinado. Eu chegar lá em Jerusalém e morrer naquela cruz. E faltava só 3 dias. Mas ninguém tirava ele desse propósito. Ninguém iria impedir ele de cumprir essa missão. E bendito seja Deus, porque ele deu a vida por nós naquela cruz. Antes que nós venhamos vivenciar o lamento dele, nós temos que nos prevenir. Deixar ele cuidar de nós, como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo de suas asas, protegendo dos seus predadores, acolhendo. Jesus queria fazer isso com eles e eles não aceitaram. Não aceitar, mas vós não aceitastes o que eu quis fazer com você. Quantas vezes, não foi só uma vez não, quantas vezes
Eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitaste. Não foi uma primeira vez, não. Foi muitas vezes que Deus demonstrou em querer fazer isso aquele povo e eles não aceitaram. E aí vem o quê? Eis, Jesus diz uma palavra profética: a vossa casa ficará deserta, ficará desabitada. E você sabe o que acontece com a casa desabitada, né? Qualquer inimigo pode entrar, trazendo piores males possíveis. Mas Jesus disse, terminando a palavra: e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis. Jesus está assegurando: vocês não vão mais me ver, até que venha a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Aí quando ele vier e colocar os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, aí eles vão olhar para ele e vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque eles poderiam evitar muitas situações se tivesse aceitado o cuidado de Deus. Se você aceitar o cuidado de Deus para a tua vida, você terá a proteção dele, o cuidado dele, o zelo dele por ti. É isso que Deus está pedindo, a oportunidade dele cuidar de você, de zelar por você, de levar você a alcançar, mediante a graça dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição, você alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. O que Deus quer isso de nós, que nós aceitemos e prosseguimos o nosso caminho fiel, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, como filho de Deus, filha de Deus, homens e mulheres de Deus, que haverão em algum momento ouvir essa palavra, analisa aqui cada detalhe, reflita sobre o que Jesus falou aqui. Veja como Jesus tinha conscientização do seu legado e do seu destino, e ele tinha soberania sobre isso. E enquanto não chegasse o dia, não importasse quem o ameaçasse, porque não iria acontecer. Ninguém iria tirar ele. Ele ia prosseguir o caminho que estava determinado para ele prosseguir. O caminho de hoje, amanhã e depois de amanhã. Aí ele poderia, pronto, ele disse: eu estou pronto. Depois desses 3 dias, ele manda dizer para ele: olha, eu estou pronto. Depois desses 3 dias. Porque tem uma palavra que me assegura que nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Então ele teria que morrer em Jerusalém por nós, naquela cruz. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia nas nossas vidas, por mais essa graça dessa palavra. Reflita, entenda o que Jesus está passando para você, o que o Espírito Santo está passando para a tua vida, como sustentabilidade para a tua fé, como firmeza para a tua credibilidade diante da palavra dele, diante das promessas dele, para a afirmação dessa tua jornada, desse teu caminho que está segurado por ele, que você deve continuar olhando para frente, prosseguindo o teu caminho. Prossiga, como Jesus disse: prosseguirei meu caminho. Então prossiga o teu caminho diante de Deus. E não se preocupe com as coisas deste mundo. Esse mundo vai sempre se levantar contra nós, porque nós não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos a Jesus. E temos que prosseguir o nosso caminho exatamente conforme o que Jesus determinou para nós, pela graça dele. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos realizando esse café com Deus. Nessa segunda-feira, Pai, e lhe pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conceda a cada pessoa o discernimento e o entendimento dessa palavra. Fala aos corações dele, conforme Espírito Santo o Senhor achar adequado a eles entender e compreender, para que eles perseverem
até o fim e entenda os planos e os propósitos de Deus para a vida de cada um, para a família de cada um. Salva, meu Deus, essas vidas. Salva os familiares que ainda não foram salvos. Guarda, protege, livra de todo mal, de todo inimigo. Dá essa certeza, essa convicção a cada um que todos estamos sendo assegurados por Ti, pelas Tuas promessas, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo pelas nossas vidas, pela nossa alma. E assim continue, porque nós temos crido. O Senhor Espírito Santo tem nos convencido desta forma, a crer desta forma. E dessa forma devemos continuar acreditando. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um. Vai visitando cada um dos teus filhos nesse dia. Vai visitando com cura, com milagres, com providência, abrindo portas que precisam ser abertas, fechando as portas que precisam ser fechadas. Vai trabalhando, ó Deus, na vida dessas pessoas, por meio do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, do Teu agir, para que essa pessoa, esse Teu filho, essa Tua filha, continue prosseguindo o caminho diante do Senhor, para a glória do Teu nome, até que eles alcancem, no final, a vida eterna em Cristo Jesus. Guarda, nos protege de todos os dados inflamados do maligno, todas as setas que assolam o meu dia, toda a ordem de morte que Satanás declara ao meu dia, de todos os demônios que Satanás solta e que se rastejam em busca de suas presas. E peça, Pai, em nome de Jesus, que nos tornemos presa desses demônios. A vida de cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas, a vida dos teus servos, dos teus ungidos, da família. Em nome de Jesus, todos os planos do inimigo contra nossos filhos está repreendido, desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus, seja anulado, seja desfeito agora no poder do nome de Jesus. Guarda, protege, meu Pai, e livra nossos filhos de toda a armadilha e cilada de Satanás, de toda a tentação do inimigo, em nome de Jesus. Guarda nossa casa, guarda nossa família, Pai, porque está debaixo de uma promessa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então salva toda a nossa casa, salva toda a casa de cada uma dessas pessoas, Pai. Cada uma dessas famílias. Salva, meu Deus, conforme a promessa do Senhor. Que se um crer, todos serão salvos. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa nação, guarda essa nação, protege essa nação, livra essa nação de todos os planos e projetos, de toda a hoste espiritual da maldade, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o príncipe das trevas desse século. Guarda essa nação. Confunda e embaraça todos os planos do inimigo para prejudicar ou destruir essa nação. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa e prospera Jerusalém e Israel. E destrói todos aqueles inimigos que têm se levantado contra a tua nação. Em nome de Jesus, porque tu és o guarda de Israel. Tu és o protetor de Israel e tu és o nosso protetor, Pai. Tu és a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa. Dá-nos a tua graça no prosseguir desse caminho de hoje até o dia que o Senhor determinar de nos acolher para ti, porque nós pertencemos a ti. Bendito seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos por tudo. Louvamos o teu nome por tudo e por essa graça de estarmos aqui em comunhão contigo, na direção do teu Espírito Santo, realizando, Pai, esse café com Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Até a próxima oportunidade que esse nosso bom Deus nos conceder. Se alimente da palavra. Ao terminar esse vídeo, deixe o seu like. É importante para que seja divulgado na plataforma. Então, no nosso canal no YouTube, vai lá e deixa o teu like em cada vídeo. Tem mais de 500 vídeos, mensagens de Deus para a tua vida.
vai escutando. Quando você se deitar, coloca o fone de ouvido e escute a mensagem. Está trabalhando, está fazendo os afazeres da casa, coloca o fone de ouvido lá, bota numa mensagem. Alimente a tua palavra, alimente o teu espírito. Mantenha a tua mente ocupada com as coisas de Deus. Não dê brecha ao inimigo. E ajude a divulgar esse trabalho, esse legado em nossas vidas. A palavra de Deus tem uma promessa para ti. Quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe a honra do profeta. Então, divulgue. Seja nosso parceiro dessa forma de divulgar. Não estou pedindo dinheiro a você, estou apenas pedindo a você, como filho de Deus, faz com que essa palavra chegue a quem precisa. Deixe que o Espírito Santo vai trabalhar. Se puder compartilhar, compartilha. Deixa o teu like aí no vídeo. A palavra vai chegar. Deus sabe quais são as pessoas que estão designadas a ouvir essa palavra. Você é uma delas. Então Deus já tem planos e propostas na tua vida e Ele já está revelando esses planos e esses propósitos porque você está aí. Porque você foi designado para ouvir essa palavra. Mas tem outras pessoas que estão designadas. Isso depende de nós. Então cada um de nós vamos cumprir o nosso papel. Seja nosso parceiro dessa palavra, desse propósito, desse desígnio, desse plano de Deus que Ele colocou na nossa vida, desse legado que Ele colocou na nossa vida, de levar essa palavra de Deus a outras pessoas por meio dessa plataforma, em nome de Jesus. Então, tenha um bom dia, que a graça de Deus não te falte nesse dia e que o Deus de Jacó venha te proteger, em nome de Jesus. Amém.